Bem, o nosso bate-papo de hoje é com Adriana Barros. Adriana, obrigado pelo nosso convite aí, bater esse papo com você. Então, Adriana, se apresente, por favor, para todo mundo que está nos ouvindo, está nos assistindo. Eu que agradeço a presença, tá, Diniz? O convite é muito bem-vindo e, além da nossa trajetória pessoal conjunta, tenho todo o seu talento e toda a marca que você está deixando no mercado, então poder contribuir também, né, e ilustrar um pouquinho isso vai ser muito bom. Então, meu nome é Adriana Barros, eu atuo no mercado desde 1997, nós estamos aí fazendo 30 anos no ano, né, início agora de 2027, sempre no segmento moveleiro, decoração, projetos, marcenaria planejada, e é uma trajetória de que eu me orgulho muito, né? A cidade me recebeu muito bem, eu nasci em Ubá, vim para Juiz de Fora para fazer a Universidade Federal, também fui muito feliz no meu curso, mas há uma veia empreendedora que acompanha, né, quem tem, quem gosta, e também pela necessidade, todo início de vida tem a sua história, e eu resolvi, então, depois da faculdade, pensar em algumas possibilidades para um talento ou para um desejo de abrir um negócio próprio, né? Sempre tive pessoas muito importantes do meu lado, pessoas que fizeram parte dessa história e ainda fazem. E por ter esse vínculo com o bar é um polo moveleiro, já hoje reconhecido, mas diferente do trabalho que a gente faz, né? Mas é uma referência. Nós usamos dessa peculiaridade para poder pensar num negócio para a cidade. E em 97, muitas das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, né, eram muito pequenos, não tem leitura do mercado nesse momento. Juiz de Fora pedia uma operação, um negócio que fosse profissionalizado. A gente estava vivendo um momento na cidade em que havia uma decadência de lojas de móveis naquele formato convencional. Mas você começou com o convencional. Vamos lá, é que veio muita coisa ao mesmo tempo. Você é natural de Ubá. Sim. Você é formada em jornalismo. E aí, como que o jornalismo te puxou para essa parte do design ou dos móveis? Como eu cheguei aqui, né, Diniz? Como eu disse, primeiro a necessidade de um trabalho é algo que motiva, né, e te empurra. Eu acho que o empreendedorismo a gente pode chamar desse canal e desse caminho. Essa veia empreendedora, o gostar de realizar, a facilidade de visualizar e muita dedicação também, muito estudo, muito esforço. Você era jornalista que desenhava, então, provavelmente? Não, eu era uma jornalista, porque eu já saí da faculdade para o mundo dos negócios. Então, a minha etapa jornalista, ela foi muito mais acadêmica do que mesmo na área de atuação. Mas o empreendedorismo, ele me empurrava para querer um negócio próprio. E dentro de um mix de opções que nós tínhamos naquele momento, a cidade pedia um negócio para um móvel mais fino, para um atendimento mais elaborado. 97, vamos pensar assim, 97, Juiz de Fora, como é que era esse, vamos dizer assim, os players, eu tô lembrando aqui, nossa, isso aí já Como era esse cenário, né? Eu lembro que eu estava na faculdade de design, e aí tinha a Maria Antônia. Maria Antônia, Dona Sônia, um espetáculo profissional. Maria Antônia era os móveis chique da cidade. Nossa, eu comprei minha mesa na Maria Antônia. Ela tinha uma pegada um pouco da líder. Enfim, como era esse cenário de 97? Você começou com uma marca de Ubá, né? Ou você teve um nome próprio? Como é que isso aconteceu? Não, a gente começou com uma marca de lá, local, né? Mas só para fazer um desenho do cenário que é bem bacana e colocar as pessoas nessa timeline, nesse contexto, naquele momento, o móvel que era vendido, existia já, óbvio, o móvel de alto padrão, aí Juiz de Fora teve grandes marcas, a Tel é uma empresa que trouxe para Juiz de Fora grifes, que trouxe assinatura, né? A gente teve Móveis Renascença, que era também uma indústria, porque este momento, e tantos outros nomes que a gente poderia citar, que estavam nesse momento deixando um espaço para novos negócios. Isso é importante. Mas era móvel convencional, não era projeto planejado. Não. Nesse momento, Diniz, a marcenaria, que era
né, já era nesse momento uma marcenaria mais informal, uma marcenaria sem muita escola e sem muita formalidade, faziam móveis que eram de madeira laminada, era aquele momento do dormitório completo. Vou me casar e o que eu vou tinha comprar? Os kits, né? Eu compro uma cama, 2 criados, uma cômoda e um armário. Quando você vai para a sala de jantar, eram aquelas mesas mais esculpidas, cadeiras mais elaboradas, aqueles buffets um pouco mais complexos. Era um móvel de outro momento, que fez história para nós, que abriu caminhos, né? Era a época que o pessoal tinha o desejo de ter um bar na sala, lembra? Exato, com banquetas e porta-taças. E era um sinônimo de status, inclusive. Eu lembro de fazer medida. Pessoal, a minha trajetória começou aqui com a Adriana, então ela faz parte da minha faculdade, minha escola, foram mais de 10 anos, bem mais de 10 anos de colaboração, então até mesmo antes de ir para o mercado, tem muito mais conhecimento aqui do que a gente está falando. Ela está até muito formal e tal, mas assim, aproveitando até esse gancho, assim, eu sou muito grato e tenho um carinho enorme pela faculdade que eu tive aqui. Que bom. Né? Então, assim, a gente foi para o mercado bem mais maduro. Sim. Mas voltando à época, né, dos planejados que a gente estava conversando, nossa, até me perdi, foi isso, a gente estava falando sobre o momento do mercado e aquele mobiliário dos bares que você, nas suas medidas, encontrava no meio da sala eu passava e tinha que tirar daquela sala, e aí você tinha um cliente que tinha apego, que tinha sido da família, mas que já não tinha mais. Estava sempre vazio. Eu vejo, hoje a evolução disso são os bares em pedra, que é mais um cantinho para servir. Um nicho, um wine bar. É um nicho. Foi encurtando, não é mais o ambiente, que tem um balcão para a pessoa servir do outro lado e tudo mais. O hábito de vida mudou, o hábito de consumo mudou. E também, aproveitando o que você falou, Diniz, além de ouvir isso com muito carinho, né, o coração fica quentinho, porque hoje, com esses 30 anos, muitas pessoas passaram por aqui, né? E nós passamos pela vida de muitas pessoas. E também somos muito gratos a todos, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho e a gente mais aprende do que ensina. A loja é, de fato, um cenário muito amplo de informação, de conhecimento, né, de experiência, claro, mas são as pessoas que fazem. São vocês, quando estão aqui, a soma do esforço, a ideia jovem, o novo momento. Então, a oportunidade de ser um celeiro para a cidade, para a região, de talentos, é algo que a gente traz como um legado que levamos muito a sério. As pessoas todas que estão aqui hoje e que já estiveram, né, e que estarão, se Deus quiser, muitos talentos ainda por vir, são respeitados e encontram aqui esse espaço de crescimento e a gente aqui agradece por todos vocês. Que bom. Com relação a essa evolução, como tudo na vida, e também é muito interessante você refletir sobre isso, há uma ciência, há uma realidade de mudança de hábito de consumo, de hábito de vida, as famílias mudaram, a sociedade mudou, né? A escola do viver alterou-se muito. E desse momento em que era, de uma certa maneira, o móvel não era feito para a pessoa, o móvel existia e a pessoa encomendava um para fazer uso. Não existia uma personalização assim tão clara. Era tudo mais prontinho, você meio que montava. Você estava... O birozinho de atendimento, as linhas que lançavam de cama. Nossa, eu tô pensando aqui, eu tô lembrando aqui, lembra da Cama Atena, tinha a Cama Sofia, Cama Gaia. Cama Lara. Lara, era um conjunto de camas que eram lançados por ano, que era de uma madeira. Coleção belíssima, inclusive, né? Camas que até hoje eu nunca mais projetei aquilo. Nunca mais projetei. Nunca mais conviveu com esse produto, nunca mais convivi. Convivi, exatamente. Acompanhar essas mudanças e estar aberto para o novo, né, Diniz? Eu acho que é uma inteligência de mercado, de todo mundo que quer essa evolução. O cliente que absorve isso, normalmente mora com mais conforto, mora com mais estética, né? Tem esse olhar para
valorizar aquilo que o mercado está colocando à disposição dele, mas de fato há uma mudança enorme daquilo que a gente consumia naquele momento para aquilo que o cliente busca hoje. Para você ter uma ideia, o mundo globalizado, essa nova realidade, porque nós estávamos falando antes, né, de um mercado local, atendendo um consumidor local que não se comunicava com o mundo. Você saber o que acontecia na Europa, você ver uma tendência de Milão ou de uma outra referência de lançamento, isso era muito longínquo. E demorava hoje, com segundos, você sabe o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. E isso é uma mudança muito grande. Eu me sinto fazer parte desse movimento de levar um pouco mais, acelerar esse processo de Milão, trazer as coisas para cá. Na sua velocidade mais rápida, né? É algo assim é porque está mais acessível e está mais exposto, então você até tira, entre aspas, um pouco o glamour e coloca algo mais acessível, mais real, mais acessível, com menos filtro. E aí, assim, se a gente tem um entendimento de como é feito, a gente procura fabricar do nosso modo aqui, ou tropicalizar, que eu costumo dizer, né? A gente adapta. E essa época demorava 10 anos para um puxador, uma tendência de lá ser absorvida. Eu lembro que eu estava aqui em 2013, 2012 mais ou menos, e aí eu passei pela Florenzi, e aí eu recebi um compilado de arquivos do pessoal da diretoria da Florenzi Rio, em Milão, em Veneza e tudo mais. E aí eu falei, nossa, mas é o que está sendo lançado agora. Aí eu fui ver lá, tava lá, Salão de Milão 2006. O negócio estava há muito tempo e tava chegando aqui, assim, engatinhando. E mesmo assim, tava bonito, tava mais bonito aqui, ainda tava umas linhas assim, sabe, meio, né? Então, eu acho que a gente consegue enxergar hoje qual é a ótica mais alinhada e qual que é a distorção, porque não é simplesmente você vir... Absorver, copiar. Você tem todo um contexto do que é factível, do que o mercado vai consumir de fato, o que vai consumir, porque o que é viável. Milão tem uma tecnologia que nós não temos aqui, as usinagens, as ferragens que não existem, mas tem certas coisas que dá para produzir, e aí a gente vai... E assim caminha a humanidade, né? A gente vai bebendo em fontes de referência que você acha que vão agregar, você vai trazendo para uma realidade de consumo, e aí o hábito de vida normalmente, né? Tropicalizando. Nós estamos num país gigante, que tem várias culturas, que tem vários segmentos de consumo. A gente vai vendo, né, as placas de madeira para cada estado, o que é mais vendido. O que é que, em termos de acabamento final, se absorve, o que absorve em Minas Gerais é diferente do que a Bahia compra, que é diferente às vezes do que o Sul aqui é a madeira quente, São Paulo é 50 tons de cinza. Sim, os nudes, né? O novo cinza. O nude, né? Respeitar essas diferenças e traduzir isso para o seu mercado local é também uma inteligência de mercado. Para além do profissional que precisa ter essa leitura que você tem, é muito importante que também a comunicação seja bem feita. E a grande evolução daquele momento para cá, né, que aí nós partimos desses móveis convencionais e viemos para uma introdução do móvel planejado, que foi exatamente aí na década de 2000, no início dos anos de 2000 é que o planejado começou... Promove 4i. Ele começou a tomar um espaço onde as pessoas começaram a precisar de soluções mais personalizadas, porque as casas grandes foram dando lugares a apartamentos, os apartamentos foram sendo adaptados, foram sendo para as famílias, e você aproveitar todo o espaço daquele ambiente era importante. Então, esse foi o start, o gatilho do planejado, ele aconteceu por uma demanda do mercado para as soluções dos ambientes. E daí, para chegarmos onde nós estamos hoje, num móvel extremamente tecnológico, um móvel que tem raízes e origens em várias tendências do mundo, e aí isso veio acompanhado dessa globalização, o que encurta esse processo de fato, que, né, num outro momento era bem mais longo, mas que ainda traz algumas características, Diniz, que a gente precisa destacar.
né? Falando um pouquinho desse crescimento, nós fizemos parte em Juiz de Fora da mudança de geografia, da mudança urbanística da cidade. Juiz de Fora mudou muito. Juiz de Fora é uma cidade hoje que tem uma outra configuração, ela tem outro hábito de morar, e olha como é que tudo é muito cíclico. Se eu estou dizendo a você que na década, né, início dos anos 2000, as pessoas estavam saindo das casas de bairros mais afastados e querendo apartamentos para uma vida mais moderna, para uma vida mais prática, perto de o seu colégio. ponto aqui, ele era até mais distante, afastado, né? sim, A gente foi uma tinha escolha. um corredor que eu lembro que era o Cascatinha, tinha várias lojas, uma do lado da outra. Na verdade, não. Ou não, foi no segundo momento, né? Foi depois. O Cascatinha, ele era um bairro residencial afastado do centro, mas que levava para um centro de crescimento que a gente entendia que era 040, que era acesso a uma zona sul, que era um local crescente, mas uma peculiaridade ali interessante para te passar, nós escolhemos o Cascatinha naquele momento justamente porque nós não queríamos uma operação no centro, o centro estava decadente, o centro estava popularizado. Nossa, já nessa época, já? Já. Essa decadência, que eu digo no sentido de não uma oferta de um trabalho profissional, de um atendimento que não estava adequado, né, para uma cidade que já tinha a importância que Juiz de Fora tem, nós queríamos sair daquele miolo. Existia uma questão muito pontuada, que era o fato da gente querer o estacionamento próprio, porque o estacionamento ali, né, no parking, no business, e a gente já percebia isso lá atrás. A questão da metragem quadrada da loja. Sim. Nós temos hoje uma operação aí, né, com as 2 unidades, que chega perto de 1.600 metros quadrados, nossa, mas na verdade a gente começou com 300 metros. Eu sempre tive pessoas muito inteligentes do meu lado para me ajudar. Era só aquela... Peraí, deixa eu tentar lembrar. É porque era o primeiro piso de onde hoje é a não tinha aquela extensão ali. Nem a lateral. Eu lembro, era só um painel amêndoa. A loja ela tinha uma metragem mais retangular e nós inauguramos com 300 metros. Mas a leitura de que o Cascatinha seria um bom ponto veio, graças a Deus, acompanhado da leitura do mercado. E aí a gente se orgulha muito de ter, talvez, inspirado algumas pessoas ou de ter encorajado alguns negócios a vir para cá. Fato que em muito pouco tempo... Foi puxando, você fez o ponto. Verdade é. Na verdade a gente você acredita tem que dar uma que o trabalho... E você tem todo um caminho mais longo. Sim. Que não estava no consciente coletivo das pessoas virem aqui consumir, né? Nós estamos falando de uma Deusdete Salgado que quase que acabava no Parque da Lajinha. E dali para frente você já estava na estrada... sentido ao Rio de Janeiro. E isso, de fato, há 30 anos atrás, era uma realidade. Com isso, quando a gente traz esse trabalho que as pessoas foram reconhecendo, que o atendimento foi dizendo ao que veio, a gente foi percebendo que existia uma aderência. E virar um polo moveleiro, que para Juiz de Fora hoje o Cascatinha tem essa característica, né? Foi uma confirmação desse feeling que nós tínhamos naquele momento. Entendi. Que foi um trabalho aí, né, de muitas pessoas que estavam ao nosso lado e que, volto a dizer, sempre muito importantes. De lá para cá, o que a gente percebeu assim, de muito claro nessa mudança, para além desse hábito novo, para além de um novo formato da sociedade, é que também a indústria, Denise, que você gosta muito desse tema, né? Sim, você é muito interessado, estudioso, curioso nesse tema, a indústria... ela foi tendo a capacidade de se desenvolver tecnologicamente, e a gente saiu daquela marcenaria de fundo de quintal, primária, às vezes ali mais limitada, e é claro que eu estou falando de casos em linha geral, e foi se profissionalizando. E a nossa região, né, apesar de ser uma região que enfrenta dificuldades, a gente gostaria de estar aí num outro momento da região, mas... ao mesmo tempo, nós estamos muito bem localizados. Esse eixo Rio-São Paulo, essa questão, né, de estar próximo
não tão distante da capital, mas ao mesmo tempo próximo de grandes centros que são formadores de opinião. Isso veio trazendo para a gente também hoje você uma experiência boa. No corredor de rota, porque tem os condomínios do lado, agora tá um centro novo, está sendo construído. E olha o que acontece interessante nessa sua fala, que é bacana de prestar atenção. Como eu falei que tudo é muito cíclico, agora as pessoas estão fazendo um movimento de sair do apartamento e voltar para os condomínios horizontais. Então, se lá atrás, em 2000, a gente viveu esse sentimento contrário de sair das casas do aeroporto, de bairros residenciais mais distantes e vir para o centro em belos prédios que foram lançados nesse momento, a gente hoje vive um movimento reverso. Os bons condomínios horizontais que o Juiz de Fora tem, o que as construtoras estão fazendo no sentido de uma construção civil pujante, um mercado imobiliário forte, a gente acredita muito nesse segmento, e isso está trazendo para o cliente, né, para o usuário da tendência, para o consumidor do produto, um conforto para a sua família de ter um espaço personalizado para chamar de seu. Entendi. Vamos falar de planejado, que hoje é um case de uma das suas marcas, né? Que temos duas unidas. A trajetória a gente começou com fabricação em Ubá. Foi fabricação em Ubá? Porque eu lembro que tinha uma parte de cozinha que era a favorita, que nem existe mais. Delano, a gente chegou a ter a marca muito rapidamente, porque a marca própria naquele momento encampou a produção da linha planejada. Mas é incrível, Diniz, como até naquele momento o planejado não era planejado, eram módulos. A gente tinha uma dificuldade de poder fazer um aproveitamento total do espaço. E essa evolução foi muito rápida, foi uma edição mais simples, mas foi uma trajetória. Foram 3 marcas, porque na verdade você tinha 2 operações, não, tinha muitas operações, né? A operação mas de planejada 2, né? Tinha o feirão não, o Vale a Pena. Na verdade você está falando de unidades, né? Unidades. Na cidade a gente já teve uma parceria grande com uma rede de supermercados que naquela época era o Bretas, né? E nós tínhamos uma unidade de 1.000 metros quadrados no Bretas da Avenida Brasil, que era um outlet, que acontecia lá como um saldão permanente, que a gente foi muito feliz, ficamos lá mais de 10 anos, era uma operação dentro do Bretas. Aqui no Cascatinha, no Estrela Sul ali, quando o Bretas veio, e nós tínhamos a operação do Spazio Design, que era também naquele momento um expoente do decor na cidade, nós tínhamos também uma loja ali no estacionamento do Bretas, onde a gente fazia grandes promoções. Mas tinha lá também a modular. Sim. Tinha um unidade de venda. Que era só projeto, né? Que não era tão pequenininho assim, tinha 400 metros quadrados. Pequenininho, mas, né? O produto móvel, é muito importante a gente lembrar para as pessoas que estão nos assistindo, ele pede metragem. É claro que há uma tendência hoje a você fazer um trabalho mais tecnológico, de você não precisar de unidades tão grandes assim, óbvio. Isso é uma realidade e a gente também vai se adaptando a ela. Mas, de toda maneira, o produto convencional, sofá, mesa de jantar, a própria linha de planejado, não é um showroom que você apresenta num ambiente pequeno. E nós, como estamos com uma trajetória mais longa, a gente vem de um momento em que a metragem quadrada ela era mais acessível, ela era mais fácil, né? E hoje o mundo também está mudando para isso, e os programas de apresentação de projeto, os projetos dos profissionais, né, de vocês que vêm para nós, eles já vêm muito prontos às vezes, e é muito fácil você transferir aquilo para o cliente visualizar, mesmo que você não tenha aquela cor no showroom, mesmo que você não tenha aquela mesma proposta. Mas, de toda maneira, eu acho que muito do consumidor de móvel, de planejado, de convencional, sabe da nossa história por ter consumido, e a gente é pego assim com muita frequência por surpresas. Nós estamos atendendo um cliente aqui próximo a Juiz de Fora e fomos no final de semana atender. Ele vendeu, é uma propriedade de final de semana, vendeu para um cliente de Niterói, que a gente está atendendo com todo carinho, e quando eu cheguei lá, a loja era toda nossa, a casa era toda nossa, da nossa loja. E aí eu fui contando para ele, falei, olha, quem morou aqui,
quem mobiliou essa casa um toda... móvel antigo. De 20 anos atrás. Entendi. De então 20 era anos. cama Gaia ou coisas desse tipo. Sofás, mesas de Nossa, centro. Nápoles, Catânia. O closet, todas essas nomenclaturas estavam ali. E o que é muito bom, e o que a gente faz valer dessa experiência, é que a gente pode dizer a esse novo cliente que a gente está atendendo agora, que a credibilidade que nos trouxe até aqui já foi experimentada por outras gerações, eu posso dizer, Diniz. Sim. Porque a gente já tem hoje, no nosso espectro de atendimento, o jovem que comprou lá atrás, ou que o pai dele comprou para ele aqui, um quarto jovem, ele se casou, comprou conosco, ele teve filhos, comprou conosco, os filhos dele já estão na faculdade e comprou conosco, e a gente já pode estar fazendo a casa desse jovem casal num grande condomínio da cidade. Então isso é de fato um orgulho, né? Tô curioso para saber, não tão polido, fala, pode sem filtro. Por exemplo, você atendeu uma geração e você está vendo agora uma diferença. Qual que é o desafio do cenário, tanto com o que você tem hoje de produto para apresentar, o mercado novo, porque são famílias mais ou menos da minha idade, então são um público mais jovem, consumidor, né? O que você tem de desafio hoje que você acha inusitado, que mudou muito, tanto de hábito, tanto de, às vezes, uma responsabilidade? Sim, eu queria ouvir um pouco de você, a diferença que você tem sentido. Tá, é engraçado que essa geração anterior, onde a gente vendia esse móvel mais convencional e que o móvel era um produto que estava disponível, ele tinha muito orgulho de que aquilo ia durar 50 anos. As pessoas chegavam na loja e falavam assim, o meu dormitório, minha sogra me deu e eu estou fazendo bodas de ouro. Aí você pensa assim, meu Deus, 50 anos, esse móvel está na casa dessa pessoa e acompanhando o colchão, acompanhando o tapete, acompanhando o sofá, o que não é indicado tantos anos assim. É geração X, é porque eu confundo. Essa é a geração X. Não, anterior a X. A atual que você está atendendo é a Millennium, que é a minha geração. Qual que é essa diferença aí? Pois é. Se for a Z, então não vamos chegar lá porque a diferença é maior. Mas... Essa geração, ela tinha esse apego ao que se tinha dentro de casa e o hábito de não trocar, de não atualizar muito, porque aquilo era um legado da família. Entendi. Quando você vem mudando de proposta para que as pessoas entenderam que o móvel estava a serviço do conforto dele e que a televisão foi ficando mais ampla, saiu do rack, subiu para o painel, que o sofá deixou de ser aquele sofá de visita e começou a ser aquele sofá que você se deita, que um estofado articulado, as pessoas foram observando que o mercado oferecia para elas produtos que eram extensão do corpo delas, era extensão dos hábitos. Era a identidade da família e tudo mais. A mudança central, eu acho que está dentro dessa proposta do produto que a tecnologia trouxe, que a globalização trouxe e que o hábito de consumo trouxe, né? Falando de uma característica de atendimento e de como a gente enfrenta, né, esse novo mercado, primeiro que é minha obrigação da nossa equipe, né, nosso estudo e dedicação é que a gente esteja pronto para atender as pessoas da forma que elas querem e precisam ser atendidos. A história velha, antiga, de que o cliente tem sempre razão, é uma máxima que a gente que vive do mercado precisa respeitar. O cliente tem razão em querer que a gente dê para ele o melhor atendimento, em querer que a gente forme uma opinião nele, que a gente apresente o melhor trabalho possível. E o nosso papel, a nossa função é balizar isso para ele ter aquilo que de fato ele precisa, do que ele possa consumir naquele momento e o que seja bom para ele. Mas a conversa, assim, que é onde eu queria chegar, é que a gente conversou no último atendimento atrás, sobre os atendimentos serem mais líquidos, esse desafio do pouco tempo, da informação mais rasa. E às vezes até de uma certa informalidade, porque a gente precisa passar um nível de importância. Olha, fulano, vem aqui, porque eu tenho tantos níveis de madeira, de opções, e tudo é muito mais... tudo tem uma variável. Valor agregado. Valor agregado, e eu não posso simplesmente passar um valor, porque não vai ser nem justo com você. Um atendimento pelo telefone, né, não adere. Então, assim, como que você está lidando com essas relações mais líquidas, o desafio de lidar com isso, sabe? Sim. Eu acho que para uma nova geração ou para um novo momento de mercado, né? Porque as pessoas hoje elas têm
todas as informações no mobile, elas têm tudo na palma da mão para que ela saiba qualquer informação que está aí disponível. Então, o cliente, às vezes, se sente muito mais preparado. Ok, é uma realidade. Mas, ao mesmo tempo, existe no nosso segmento um olho no olho e uma plasticidade no produto que a gente apresenta, que a gente entrega, que nós comercializamos, que a gente precisa puxar do cliente que ele tem que se dedicar um tempo para fazer a melhor opção. E quando você tem uma cultura, e é uma cultura que nós temos nos nossos colaboradores, com a nossa equipe, de gostar de gente feliz com o que a gente está propondo e abrir uma ponte de relacionamento, abrir um leque de variáveis para que ele veja que ele pode ter qualquer coisa dentro daquilo que ele precisa e ele vai determinar. Não se chama planejado à toa, ele planeja o que ele quer, ele planeja o investimento, ele planeja o espaço dele, ele planeja a cor, diferente daquela geração que o bar vinha de uma madeira, jacarandá, mogno, o que fosse, e ele não tinha muita escolha. O que o cliente mais tem hoje é escolha, mas para ser uma escolha consciente, responsável, ele precisa ser atraído por esse atendimento. Então eu vejo, Diniz, que é mais uma necessidade da nossa competência de comunicar isso de uma maneira clara, porque as pessoas têm pouco tempo, é fato, de que as pessoas querem tudo hoje muito mastigado e muito filtrado, também é uma realidade que às vezes as pessoas acham que o que elas viram no Pinterest vai se adequar ao espaço dela e ela quer aquilo, mas aquilo às vezes não se adequa e muitas das vezes não se adequa. Então, esclarecer isso ao consumidor, abrir esse canal de comunicação, eu acho que é uma ferramenta muito importante. E como nós fazemos isso, apesar desse atendimento mais líquido, que às vezes o cliente nos traz um pouco menos de dedicação, nós aqui nas nossas operações a gente consegue trazer isso para uma outra realidade, porque esse olho no olho, o receber com carinho, o conversar com essa maneira legítima, porque nos interessa que o cliente compre aquilo que de fato é importante para ele, não é um número. Tem todo um serviço agregado, é uma experiência, vamos dizer assim, né? Porque o cliente ele já sai estressado de uma obra, possivelmente a gente pega, nós somos os últimos, né? Sim. Somos os últimos a entrar, então existe um desgaste ali e cabe a gente entender e falar, olha, vamos parar com o desgaste que aqui agora é sério, você tem uma empresa com CNPJ, com equipe por trás. A formalidade do trabalho responsável, né? E a gente tenta adocicar um pouco mais isso na recepção, na entrega. Apresentação mesmo, Diniz, porque assim, há uma vantagem grande nessa questão da gente poder ter um showroom grande, espaçoso, confortável e belo, porque na verdade a estética nos move, essa intenção em estudar incessantemente o que é uma tendência, como aproveitar um espaço, como utilizar de uma cor, como propor uma personalização nos ambientes. Os ambientes têm DNA, eles precisam contar uma história, né? E aquela história contada, aquilo vai fazer algum tipo de referência com a experiência que o cliente quer sentir. E o público, ele tem procurado o que mais aqui contigo? Qual é a sua demanda, assim? Hoje, olha, as pessoas querem vamos supor, uma pedra verde, um item que você acha que... Que é objeto de desejo. Que é objeto de desejo hoje. As rochas, como você falou, elas são uma tendência e ganharam um valor aí nos últimos 4 anos absurdo, né? As rochas hoje, elas estão em 100% dos projetos de vocês, profissionais. Ela hoje tem um papel de ser não mais um coadjuvante, e ela quase que dita o tom da arquitetura daquela casa, porque ela sai do piso, vai para a parede, ela saiu do banheiro, virou mesa, ela saiu da mesa, virou um nicho do café. Era quase uma commodity, né? Você tinha os fabricadores de pia, e não passava daqui, de bancadas. Sóculo, de bancada. De bancadas. Hoje a marmoraria que não se adequar a fazer um mobiliário, uma frente de gaveta. Uma curva, um orgânico, né? Esquece, já está morrendo, né? Ela já enfrenta dificuldade de demanda. No beabá, entendeu? Sim. E essa beleza de como a sociedade caminha e de como esse hábito de consumo muda, de como a tendência, ela chega em lugares que a gente não imagina. Peças hoje 100% de vidro, né? Cadeiras, mesas de centro, aparadores que só tem o glass.
ela só tem esse produto. A questão da pedra ter tomado esse protagonismo, a própria madeira hoje, uma das grandes demandas que a gente vê, respondendo aí a sua pergunta, os projetos hoje, quase na sua larga maioria, para não dizer quase na sua totalidade, eles trouxeram para a linha planejado, para a marcenaria, uma marcenaria que tenha tecnologia e mão de obra para isso, a solução dos ambientes. A gente hoje entrega um projeto onde a parede é de madeira, a porta mimetizada está de madeira, o fechamento do lavabo somos nós que fazemos, embutir os eletrodomésticos, em muitos casos fazer a porta da geladeira se mimetizar dentro do projeto de uma cozinha madeirada. E isso é um desafio muito grande, porque as indústrias de planejado, elas não fabricam portas, elas fabricam painéis. Elas entregam matéria-prima, substratos para a loja, para a equipe de montagem transformar isso. Então, na sua pergunta do que hoje, para além da rocha, né, é um objeto de desejo na marcenaria planejada, é a mimetização dos espaços. Sim. As casas viraram caixas amadeiradas, os ambientes comerciais viraram caixas amadeiradas, e se de um lado isso é maravilhoso, porque traz uma outra conotação de estética, um aquecimento, um ambiente que te traz acolhimento, e isso é 100% garantido quando você tem um ambiente bem projetado com madeira, mas isso traz um desafio muito grande por trás e que precisa ser entendido pelos profissionais, pelos arquitetos e pelos próprios clientes, porque o móvel está deixando de ser móvel para virar a solução de um ambiente que tem que abrir, que tem que fechar, que tem que dar privacidade, que tem que ter uma performance muito longa, porque no nosso caso, e é uma realidade que a gente apresenta claramente, é um móvel de longa duração, de uma performance muito longa, e para isso ele tem que ser bem projetado e ao mesmo tempo tem que ser factível para aquele espaço. A leitura dessa tendência que é fazer ambientes mimetizados em madeira, que todo mundo gosta quando vê na apresentação do projeto, precisa ser trazida para uma realidade em que a mão de obra qualificada precisa ser valorizada. Então, o custo que vem atrás de um projeto que você faz e que outros profissionais fazem e que o cliente adora aquele layout, é muito importante que ele valorize que o custo investido naquele espaço também será referente à mão de obra que vai ser colocada ali dentro e completamente ligado à durabilidade. Então a comparação às vezes é uma dor, né, de todo o negócio. Não é só produto a produto, você tem todo um serviço por trás. E aí, se ele estiver mais ou menos executado, não tem jeito. Vai Diniz, ter um que é o grande diferencial. Não há como um cliente sensato, um consumidor atento, uma pessoa bem informada, ela desprezar a informação de que quem vai transformar o banheiro dela, a cozinha, a sala, em realidade, é a nossa rica mão de obra qualificada. E felizes os lojistas, né, como nós, a luta permanente para ter uma mão de obra que cada dia se desenvolve à velocidade da luz para esses projetos mais elaborados. Então você passou por várias marcas, hoje você tem uma marca que você trabalha em cima de um serviço de know-how adquirido e conquistado, e queria que você falasse um pouco sobre o produto, qual é a indústria que atende você, de onde vem, como é fabricado, exatamente, ter um pouco dessa clareza. Ideia, dessa clareza. Perfeito. É assim, as pessoas conhecem 2 showrooms centrais hoje que nós temos, que estão aqui na Deusdedit Salgado, né, no Cascatinha, que é a Conceito Sear, que é a nossa operação que vende e comercializa os móveis convencionais, que são esses móveis mais prontos, estofados, salas de jantar, acessórios, complementos, e a unidade Domani, que é a nossa unidade para venda do planejado e dessa marcenaria que a gente chama soluções em planejados. Mas nós não temos um fornecimento local para a linha planejada. Para a linha planejada, a empresa escolhida já de muitos anos atrás, né, uma parceria muito longeva que nós temos e muito feliz, é o Grupo Marel, que hoje chama-se Grupo MSA, uma empresa do Paraná,
que com quase 60 anos de existência faz um trabalho belíssimo de franquias por todo o Brasil, com quase 400 lojas espalhadas, uma marca que tem hoje muito mais consistência na entrega do que marketing mesmo, porque ela por ser de um grupo alemão, com uma leitura de mercado muito mais voltada para a entrega, sempre debruçou-se muito mais em parceiros sérios, em lojas bem trabalhadas. E nós, em Juiz de Fora, Diniz, como você bem disse, nós escolhemos manter uma marca própria e não ter uma franquia. E por que isso? Assim, para explicar, embora seja um produto com exclusividade nas nossas lojas, né, que a gente já tem longa data de trabalho com a fábrica, mas a marca Domani, que está conosco também há muitos anos, ela meio que representa para o mercado, foi uma escolha, foi uma decisão, ela representa o nosso trabalho como equipe. Nós hoje podemos dizer, eu acho que você concorda com isso, porque falou isso, né, na sua introdução, as pessoas reconhecem o nosso trabalho. É o trabalho da equipe da Adriana, é o trabalho da loja, é o trabalho de todos que já passaram pelo Cascatinha, de todos esses milhares de clientes que são consumidores e que são consumidores reincidentes pela longa trajetória que a loja tem. Então nós entendemos que dar uma assinatura própria ao trabalho, ao serviço, traria uma alma para esse business. E funcionou. Porque acaba que você iria ficar, vamos dizer assim, nossa, é feio de falar, mas sejamos francos, você ia ficar nivelado a um serviço mais padrão, sendo que você tem um know-how de... É um produto artesanal. Exato. É como se fosse o seguinte, você falando me lembrou claramente, a Toyota esse ano ressuscitou o Supra. E ela colocou o motor BMW no Supra, que é um carro de marca, de corrida e etc. Perfeito. A BMW, com o mesmo motor, tem um desempenho absolutamente diferente com o mesmo motor implantado na Toyota. Então é o mesmo produtos coração ali iguais, né? Só que desempenhos estéticas absolutamente diferentes. Então você pegou uma marca e fez o seu preparo, o seu refino, e até mesmo você já trabalhava há muito tempo com essa marca. Sim. Então existe uma identidade que eu, como passei por aqui, engraçado que eu tinha uma certa inocência, que eu lembro de uma medida de 3 rios, e eu tô medindo, eu tô olhando, tinha já algumas coisas prontas. E eu não tinha reconhecido, era o mesmo padrão, era o mesmo fabricante, vamos dizer assim, que montou e a gente estava fazendo um complemento. Mas estava tudo tão feio, estava mal montado, só que eu demorei para entender. Mal trabalhado. Então, assim, a gente tinha os mesmos ingredientes para essa pizza, né? Se a gente pelas mãos de outro chefe. Exatamente, então o sabor é outro. E aí, depois de tempo, eu falei, não, eu comprei. Eu falei, tá, entendi. Você tinha a mesma marca, com um resultado absolutamente diferente. Absolutamente diferente. E essa diferença é muito importante, a gente ressalta ela muito para os nossos amigos, clientes, visitantes, pessoas que vêm viver uma experiência na loja, porque a loja de fato oferece isso. Ninguém sai da loja exatamente da mesma maneira que entra. Alguma inspiração, algum olhar surpreso, alguma identificação é papel do showroom. Ele precisa se apresentar contando aquela história. Mas para além da estética que se apresenta, é muito importante que o cliente entenda que um bom produto na mão de uma equipe ou de um profissional não tão qualificado assim, não vai ter a mesma entrega e a mesma performance. E baseado nessa trajetória, baseado é um posicionamento mesmo de mercado, uma decisão que inclusive não é fácil, sabe, Diniz? O mercado hoje bastante pulverizado, tudo muito à disposição do consumidor. Juiz de Fora é uma cidade hoje muito requisitada por várias marcas, né? Juiz de Fora tem uma população flutuante interessante, mas interessante até um momento que não sature o mercado, e a gente vive um pouco essa preocupação. E dentro desse mercado, para concluir, a gente precisa explicar para o cliente de que não basta uma densidade de MDF, não basta uma espessura de um painel. Nós, felizmente, temos todas as opções para os clientes. Tem algo invisível. Nós ao escolhermos essa liberdade de não ficarmos engessados com uma franquia que determina, com uma franquia que limita, a gente tem uma boa origem de produto, a gente tem um fornecedor muito sério, a toda prova,
mas nós conseguimos ter voz de comando, controle, equipe treinada. Nós conseguimos, com esse trabalho que a gente pode chamar de autoral, de um trabalho de escolha de caminhada, nós conseguimos ter uma entrega com muito mais personalização, com muito mais qualidade de acabamento, e isso é visível para o mercado, na larga maioria. Nós nos esforçamos para isso, né? E quando não alcançamos, a gente quer de novo fazer qualquer tipo de ajuste, não há perfeição, não é disso que se trata, mas a seriedade, o comprometimento é para pegar esse motor potente que você falou e que tem uma marca, que é o caso da origem da nossa indústria, e transformar esse projeto e esse produto num acabamento final que o cliente olhe e fale, parece que esse móvel nasceu junto com a minha casa e ele não foi montado aqui posteriormente. Existe esse corte fino, essa preocupação com o acabamento estético. Porque, na verdade, Diniz, para além do conforto do uso de quem mora nessa casa, para além do valor que aquele projeto tem para quem vai morar, existe uma questão de que o móvel valoriza o patrimônio do cliente. Então, quando o cliente escolhe um fornecedor sério, a partir de um profissional que também tenha essa característica de talento, de criatividade, de bom gosto, de profissionalismo em si, o que ele está colocando dentro da casa dele é algo que vai agregar ao seu patrimônio, patrimônio da família, patrimônio ativo mesmo, e o móvel não sai de lá. E aí, quando ele entende isso, e isso é colocado de uma maneira clara, fica muito mais fácil dele tomar a decisão. Mas o que você disse também é muito importante. Os comparativos, eles precisam ser muito nivelados, porque não se faz a mesma coisa quando você não tem toda essa cadeia de trabalho, todos esses processos claros, entendeu? E aí esse cliente que é mais líquido, a gente faz ele ficar sólido. Aí a gente quer que ele entenda que ele tem a responsabilidade dele também, porque as nossas escolhas nos definem, né? Tá certo. Ao escolher um produto, ao escolher um fornecedor, você vai comprar uma solução e uma alegria, ou caso contrário, você pode estar ali perto de um dissabor ou de uma frustração que ninguém quer. E falando de mercado, você que já tem uma trajetória já há um bom tempo, o que você tem de termômetro que você, assim como eu, você ainda muito mais viu abrir, fechar, sensações. Economia, volátil, a economia, né? Faz o zoom. Um Brasil, né? Brasis diferentes. Mas eu queria ter um entendimento, uma leitura sua do momento do mercado? Não o momento do mercado. Seria o que você identifica do que é uma empresa momentânea, passageira? Que já acontecia com mais frequência até. Era um evento, uma empresa, uma novidade, rapidamente encurtava. O que é, vamos dizer assim, algo... característico? O que você enxerga e fala assim, isso aqui me dá sinais de que não é sustentável, sim, ou tem que ter um certo cuidado. Eu via com mais frequência, hoje nem tanto. O planejado, ele foi... em alguns aspectos ainda algo muito, como é que eu posso explicar? É muito atrativo pelo movimento de volume. Como investidor, como e alguém quem não que queira é do abrir. ramo, quem não vive o planejado, rapidamente já sucumbe. Já não se sustenta a operação, sim, entendeu? Sim. Então eu queria ter uma leitura de você do que você enxerga do mercado, o mercado que vai e vem. Sim. O que você está vendo hoje? Esse efeito sanfona, né? Eu posso falar por mim de seguinte, nesse momento que eu vivi, que eu via que era uma loja sensação, era, por exemplo, de pessoas que tinham às vezes uma certa influência, enxergava o mercado com um certo glamour, abraçava uma marca, porque a marca ela quer vender, então ela precisa de um ponto de venda. Colocava o ponto de venda, e o ambiente não sustentava porque existe muito trabalho de pós-venda ou de bastidor. De base? Que a pessoa entendia que era, olha, é um formato pronto, eu vou operar. Sendo que tem a variável do cliente, da satisfação, das assistências, do montador. Existe todo o processo. Toda a cadeia envolvendo pessoas. Sim. Entendeu? E aí a pessoa que
às vezes era um empresário que tinha um certo entusiasmo disso, eu já vi ruir várias vezes. Sim. E aí eu queria ouvir isso de você no sentido, como você que está na operação aqui no dia a dia, esse movimento ainda existe ou ele está diferente? Não, Diniz, muito, muito bem colocado, né? E tem um papel esclarecedor esse tópico que você aborda, porque não é no passado. A sua impressão talvez seja essa, porque você estava mais dentro do mercado comercial e hoje você tem sua carreira, seus clientes, né? E aí você está como especificador e com outras funções que você vem adquirindo ao longo da sua carreira. Mas para o mercado lojista, para o mercado de varejo, isso ainda é uma realidade constante. Pra você ter uma ideia, esse final de semana eu encontrei com uma pessoa e ela falou comigo assim, minha filha comprou um móvel planejado em Juiz de Fora. Eu falei, que legal, a gente, né, tá à disposição se puder ajudar em algum momento. Ela falou assim, ela comprou numa loja, mas 15 dias depois que ela comprou, a loja fechou e foi um drama e ela sofreu. Atual, isso de uma semana. E acontece de fato ainda, e a gente não fala isso com nenhum tipo de prazer, com nenhum tipo de alegria de forma nenhuma. Quanto mais robusto o mercado for, quanto mais sério, quanto maior a credibilidade, quanto maior a consistência do que é entregue, melhor a nossa praça, melhor a nossa região vai responder. Então, dito isso, o que classifica aí de maneira diferente um trabalho que tem uma chance de ser mais longevo de um trabalho que pode ter uma limitação ali, né, e ser mais precoce? A primeira coisa, eu acho que de fato os investidores, para qualquer franquia, para qualquer operação, às vezes quando a pessoa tem um desejo de empreender, mas não tem de fato a consistência que se pede, o estudo e todo o talento e toda a veia comercial para isso. Eu vou mais além. Eu ainda acho que o planejado, desculpa cortar, mas é interessante, ele ainda não é tão bem teorizado. Porque... Teorizado? Teorizado, no sentido seguinte... De ser entendido? De ser entendido do tipo, olha, eu vou entrar nesse ramo aqui, você vai estudar para aquilo. O mercado está toda hora mudando. Você pode ter lançamentos muito vamos constantes, dizer assim, né? Porque não é uma linha reta. É isso que eu estou querendo, passar esse parêntese. Porque, por exemplo, a sua vivência, a minha vivência, dificilmente, é muito difícil eu teorizar e passar adiante. De uma forma só mesmo na teoria, entendi. Porque assim, o momento é outro, às vezes as pessoas são outros, vão ter uma interpretação diferente, e o mercado vai mudando. Não é uma linha reta mesmo. Não é algo tão preciso assim. Às vezes você pode colocar um perfil que é muito estudioso, e o perfil mais comercial, de uma forma ou de outra, ele vai sobressair, porque exige um pouco de inteligência emocional, trabalho, de dedicação, uma expertise de venda, até um entusiasmo, que é o que me trouxe nessa... A identificação com o negócio. Envolve tanta coisa, porque assim, o aluno nota 10 nesse quesito, dependendo do tipo de esforço que ele for colocar, se ele for muito teórico, na minha opinião, isso aqui agora é uma opinião. Ele não vai conseguir concretizar o final das coisas. Eu acho que você precisa ser completo nas duas frentes, vamos dizer assim. Você tem que ter um comercial e um feeling muito forte, de sempre estar tentando colocar uma régua de forma sutil e entender o que o cliente quer. Eu costumava falar até mesmo quando que me trouxe no mercado, e ter uma certa assertividade, de fazer tantas vezes a mesma coisa, de um dia você atende esse processo, um casal, aí você atende de repente uma senhora, aí você atende um pilantra, às vezes também acontece. Um cliente difícil. E você vai vivendo tanto aquilo que automaticamente você vai entendendo o que o cliente quer. Essa é vamos dizer assim, um dos pilares que você acha que eu levo para mim. Ser assertivo, entender realmente o que o cliente quer e aí colocar também na outra régua, junto com essa, o que ele pode. Eu vou oferecer até onde dá, não só conquistar, porque se eu fizer algo muito maravilhoso, mirabolante, precisa estar à altura, eu vou conseguir concretizar aquilo. Né? Falando até nisso, puxando
Conta algum caso engraçado aí, porque lojista já teve algumas aventuras. Eu já vivi algumas aqui. Me come. Olha só, para coroar o que você falou, no sentido dessa diferença de uma empresa que tem as características de um trabalho mais, vamos dizer assim, estruturado, né, com uma chance maior. Primeiro que a gente está falando de um Brasil que não é para amadores. Não, nunca foi. Então, você empreender no Brasil pode parecer um lugar comum, mas todo mundo que empreende no Brasil, que está nos assistindo, sabe do que eu estou falando, né? Segundo, que é um segmento de uma cadeia muito cara, de uma cadeia muito trabalhosa e de um retorno ali que precisa ser muito estudado. Porque não tem mágica, não tem almoço de graça. Uma escassez também no mercado. A economia, ela é uma economia que é muito exigente, e quando você escolhe um negócio complexo, você precisa entender que a sua dificuldade ela vai estar à altura do negócio que você escolheu. Falando disso, na minha opinião, isso é um fato, não é opinião, entendo como eu quiser, mas o fato é, o Brasil não dá margem para erros. Sim. Um vacilo seu no empreendimento, uma coisa, ela provavelmente ou certamente vai custar talvez aí boa parte da sua vida ou o resto da sua vida. Sim. Diferente dos países desenvolvidos. Mais estabilizados, que você tem assim, um negócio deu errado. É porque é comum trocar de carreira em países desenvolvidos. 5 anos... Escolhas, né? Você muda muito rápido e você tem regresso. Agora aqui, no Brasil, te custa, assim, é um mercado muito volátil, é um mercado muito difícil. Então... E dentro disso, Diniz, o que de fato prostitui o mercado e que é uma pena que a gente viva isso, e aí a gente pode falar com uma certa propriedade por estar há tanto tempo com uma porta aberta, no mesmo lugar, trabalhando com uma linha de seriedade, de qualidade, de preocupação com a entrega, são características do nosso trabalho, de toda a equipe. Quando um investidor ou quando um empresário resolve entrar nesse segmento com esses equívocos, talvez, que você citou, né? De achar que o investimento, então, vai ter retorno e um payback mais rápido, ou que é fácil porque é só montar um showroom, ou porque acha que uma venda unitária tem um valor muito significativo e aquilo dá uma margem maior. São vários os equívocos que acontecem. Mas o grande prejuízo para todos, e muito mais para o consumidor, é aquela promessa que não se sustenta no que diz respeito a custo-benefício. Como você pode, fazendo uma comparação equilibrada de um produto, de um serviço, de um ambiente ou de um projeto em si, pode ter um valor discrepante e você imaginando que as entregas serão iguais, ou você acreditando que está fazendo um negócio da China porque achou um fornecedor muito mais barato, ou porque ele prometeu para você coisas que não se concretizam. Eu te entrego a semana que vem, eu monto em 5 dias, o meu preço é o melhor, a minha qualidade é a melhor, e você fala assim, opa, isso não é normal. Você tem um mercado hoje que você tem produtos de boa qualidade, que você tem uma indústria com tecnologia, que você tem acesso à informação, ok, é real. Mas como isso vai ser trabalhado, como a gente já falou, isso tem uma cadeia de custos muito alta. Mas uma red flag objetiva, assim, do tipo, opa, devo me preocupar. O que você poderia colocar um item na prateleira? Estou vendendo muito e o meu preço é o melhor que todo mundo. Entendi. Eu faço uma mágica, eu tenho uma cartola, e assim, às vezes já aconteceu da gente olhar para um determinado lojista, né, na nossa região, aqui, Juiz de Fora, e você fala, como essa pessoa pode ser tão inteligente? Porque ele vende tão mais barato, ele é tão potente, ele entrega tudo melhor na fala, né? No discurso ao cliente. E aquele mundo de informações
favoráveis para gente que é realista, para gente que tenta fazer um trabalho claro, um atendimento sério, colocando ali passo a passo, a cadeia, os processos, como funciona. A pessoa vem e parece que num passe de mágica, ela vai entregar aquilo, aí você fala assim, meu Deus, como é discrepante, mas o tempo, né, senhor de toda a história, mostra pra gente que de fato não tem almoço de graça. Verdade. De fato as coisas precisam ser balizadas por uma régua de seriedade, de credibilidade, e o cliente precisa saber quem está por trás, quem está se comprometendo, qual é essa cadeia de serviço. Eu costumo dizer para a nossa equipe aqui de montagem, de suporte, de entrega, eles têm total condição de falar em nome da empresa na casa de qualquer cliente. Então não tem aquela história, o montador não pode se posicionar ou não pode falar alguma coisa. Pode sim, ele faz parte do processo e ele é um ser pensante. Olha, eu acho que aqui nós vamos fazer dessa forma por causa disso. E não estou dizendo de ingerência de projetos, você está me entendendo bem. Sim. Eu estou dizendo de pessoas que pensam, porque elas entram na casa do cliente me representando a nossa empresa. Estão comigo há 20 anos, 25, 20, 18. Eu tenho, graças a Deus, uma empresa longeva, com pessoas longevas. Então eu tenho que dar a eles esse lugar de voz. Então, o cliente, ao fazer a sua escolha e saber separar aí esse joio, o trigo, aonde eu vou colocar o meu investimento, ele precisa tentar pensar lá na ponta final, dentro da casa dele, na intimidade da família dele, quem vai materializar esse sonho e realizar esse projeto. Dito isso, existe uma diferença muito grande desse voo de galinha, desse empresário que chega colocando aí essa banca no mercado ou fazendo o mercado se movimentar de uma forma negativa, porque quando você começa a ser espremido demais na sua cadeia de custos, alguma coisa vai faltar. Né? A formalidade tem o seu custo, a seriedade com a equipe, a qualidade do que você se propõe a fazer. Então, eu acho que a diferença básica, Diniz, desses lojistas que você pontuou aí como um paralelo, vai muito para essa promessa aí de um mundo ideal e mais barato e facinho, que a gente sabe que ele não existe. Sim, sim. Bem, e você não vai escapar, hein? Tô aqui pensando. Eu não sou uma pessoa muito da brincadeira ali. Mas vou contar um caso aqui. Você pode me representar. Não, você eu vou contar um caso que eu vivi. Você viveu conosco aí coisas do Arco da Velha. E você com essa carinha de novo, mas já tem uma trajetória também. Mais cara de novo, não. A gente viveu muita coisa junto e o mercado, ele traz muito essa troca ali, né? Na alegria e na dificuldade. Mas nós que sempre trabalhamos muito, né, Diniz? Você sempre trabalhou muito. Sim, nós aqui, a nossa equipe, a nossa escola é uma escola de pessoas muito aguerridas para aquilo que faz. E todos fazem com muito prazer, né? Vocês são uma geração. Que eu vou falar um Pode que eu contar. lembro que você ainda ficou bravo comigo. Nossa. Vamos lá. Foi uma moça que veio aqui, que era fazendeira. E o golpe tava ali, cai quem quer. Aí que a gente caiu facinho, porque meu Deus. Eu medi uma casa inteira no condomínio Estrela Sul, que era um condomínio mais caros. Agora lembrou. Ai, Jesus amado. Mas isso não é de rir, não, isso é de chorar. Não, mas hoje passou, né? Me lembro do assunto. Aí a pessoa tava comprando a casa, era tudo muito legítimo, porque veio o corretor, ela assinando o contrato, eu medi na casa. E uma entrega rápida e uma venda. Eu tenho que entregar isso aqui, tal, eu vou comprar. E aí eu lembro que o orçamento era do tipo 100 mil. Na época 100 mil. Sempre é muito dinheiro, era uma né? grana, assim, absurda. Era uma casa grande e tava tudo barato pra ela. E coitada, eu acho que ela passou a perna num taxista, que ela chegava sempre de táxi. Na época era meio chique, né? Você rodar com um taxinho vida livre. De madame, né? E aí, conclusão, ela... Caso de polícia. Você lembrou de um caso de polícia. Aí o seguinte, o golpe foi que ela fez a gente trabalhar tudo na promessa da casa gigantesca, na venda gigantesca. Queria se materializar, exatamente. Né? Aí foi mais para o seu lado do que para o meu. A minha mãe vai fazer aniversário, foi um evento assim,
Preciso de uns móveis para amanhã. Aí fala assim, o que é 20 mil para uma venda de mais de 100 mil? Sim. 100 mil é como se fosse hoje uma venda, sem brincadeira, de uns 700 mil. É, uma pequena fortuna, 700, ou uma 800 grande mil. fortuna. E aí, Adriana, maravilha, vamos lá. Montou um ambiente de um dia para o outro na casa da mãe. E quem disse que o pagamento vinha de um, de dias outro? Dias de sofrimento, dias de luta, né? E eu tinha... Nossa, isso aqui é uma vergonha, mas vai ficar para a eternidade do YouTube aqui. Aí na época eu tinha não era um tablet, era um N95. E eu era um comerciante, tudo que eu tinha eu vendia, trocava. Aí o irmão da cliente fez amizade comigo. Legal esse N95, né? Eu falei, quer comprar? E que não sei. Aí a Adriana, você vendeu o negócio pra ele, você vai ficar sem. Porque ele também não quis me pagar, ele ficava assim, eu vou no banco. Era um banco que nunca chegava. É como se fosse, sei lá, eu como projetista, tudo muito lutado, comprasse um iPad, o cliente falou assim, nossa, eu compro seu iPad. E o dinheiro também não vinha. O comerciante, ele tá suscetível a isso. Mudou muito, sabe, Diniz? Graças a Deus. E como você recuperou esses móveis? Caso de polícia. Caso de polícia. Quase que a gente pode... Toque, quem é? Abrir. Entrou todo mundo disparado. Eu acho, no meu imaginário é isso. Eu não sei se foi isso, mas tipo entrou todo mundo desparafusando. Uma coisa... Arrancando porque era um armário dali, não foi? Na verdade, o que acontece? Eram os convencionais? Quando você está de porta aberta e você tem um comércio, você está sujeito a pessoas mal intencionadas que tentem armar ali, de certa maneira, uma situação favorável, né? É o estelionato que os entendedores aí dizem de que a pessoa não tem nada e qualquer coisa que ela consegue a partir de um golpe é para ela uma vantagem. Então, infelizmente, nas nossas páginas da nossa história, que são muito mais de alegrias, de clientes sérios, de pessoas extremamente comprometidas e, né, uma infinidade de grandes amigos que a gente fez ao longo dessa história, a gente viveu, de fato, alguns casos, assim, que nos tiraram algumas noites de sono, que nos tiraram... Você tá rindo aqui, mas é triste, já pensou? Você vale de um aprendizado. Uma margem pequena, um monte de responsabilidade. Falei assim, não, arranquei o ambiente aqui do showroom e coloquei na Mas pessoa. você sabe que, para além disso, eu acho que é muito importante a gente registrar e colocar aqui, né, para as pessoas que te seguem, para as pessoas que estão sempre buscando bons conteúdos, é muito mais uma cidade extremamente séria e comprometida. Não eram de Juiz de Fora, inclusive, eram pessoas forasteiras que estavam aqui, óbvio, que vieram de fora. Mas o que a gente tem, e você também tem uma história parecida com isso, o que a gente teve de portas abertas, de uma cidade que nos recebeu bem, de um mercado que consome o que a gente propõe, de uma cidade que responde pelos nossos reflexos, é muito maior, são muito maiores as lembranças de bons negócios que a gente fez, de pessoas que estão aqui e que ainda hoje, eu comprei com você, Diniz, há tantos anos atrás, lá na loja com a Adriana e tudo mais, e hoje você está sendo um especificador ou fazendo um trabalho para esse cliente que te conheceu recém-formado, te conheceu no início da sua carreira. Então eu sempre digo, Juiz de Fora é uma cidade que sim, merece que as pessoas invistam nela, merece que as pessoas façam um trabalho sério, mas sem essa ilusão de que tem almoço de graça, porque não tem, mas querendo agregar, porque existe espaço para trabalho sério, o mercado é um mercado que responde muito bem, mas a gente precisa entender esse nível de dificuldade. E eu queria inverter um pouquinho aqui o podcast, fazer agora para você uma pergunta que eu quis sempre fazer para um profissional e nunca tive talvez uma oportunidade de fazer isso aí em rede nacional. Pode falar assim? Pode. Rede internacional, então, né? Tá aberto o IP aí. Perfeito. O que você, como um especificador, como uma pessoa que sempre trabalhou nesse segmento, um profissional que começou cedo a exercitar esse ofício do projeto, o que para você é uma loja ideal? O que para você é importante num fornecimento? O que é uma expectativa que você e o seu cliente têm de maneira madura para esse mercado local, para o que a gente possa fazer ainda de melhor? Porque eu acho que também não só falar, mas ter o espaço de ouvir, né? Ter esse espaço de abrir os nossos canais para fazer a inversão dos papéis, acho importante.
Olha, eu vou... É uma pergunta difícil, mas eu vou encarar do seguinte. O que eu acredito é o que eu apliquei durante muitos anos. Que é o quê? Um atendimento ágil, um entendimento de saber o que é possível, o que não é possível e vender isso de forma para as coisas acontecerem, né? Então, saber se identificar esse cliente. Então, eu diria que claro, o know-how, o produto, ele é importante, mas eu vou ser um pouco mais subjetivo porque são as coisas invisíveis que às vezes fazem resultado. Então, ter essa agilidade, ter esse entendimento e saber lidar com o cliente do que ele quer, do que ele pode consumir e fazer as coisas acontecerem, entendeu? Eu tenho uma dificuldade às vezes grande, por exemplo, nosso escritório ele é um dos poucos, eu não conheço nenhum outro, que entrega o projeto todo já modelado no formato de Promob, já renderizado, então você tem o trabalho apenas de fazer substituição para gerar os orçamentos. Codificar isso dentro do seu sistema de markup, exatamente. né? Então a gente ganha uma certa agilidade, ganha uma segurança porque não existe uma má interpretação do espaço. Sim. E eu me coloco, inclusive, no lugar do projetista de entregar uma coisa mais completa e mais entendível possível para também ser algo, vamos dizer assim, não ter um trabalho, uma exploração, um cansaço. Um retrabalho do que não foi feito, né? Eu detesto, eu pelo menos detestava pegar aquele monte de pranchas, tinha 4 folhas para desenhar um nicho. Então, às vezes, o arquiteto da época que eu vi essa característica, e eu diria, vou ser franco aqui, uma intenção de deixar o negócio mais complexo do que é. Parecia que você estava projetando um foguete. Uma entrega muito mais... Mas era um nicho. Então eu deixo que o nicho é um nicho, eu represento isso, e o detalhe que a gente vai trabalhando é nas reuniões. Então a gente ainda refina esse projeto que já vem pronto. Então eu diria isso. O know-how é importante, a entrega é importante, mas eu diria a agilidade e a compreensão de seguir o que a gente está fazendo. Está propondo. Eu acho que a sua fala faz muito sentido, e aí eu acho que isso que você colocou na verdade, pré-requisito para uma loja eficiente, né? Porque você ter agilidade, é claro que a agilidade entendida por todos da cadeia como aquilo que é importante e execuível mesmo, mas o time é tudo hoje. Seu cliente tem urgência, você tem urgência, né? O tempo corre muito rápido e a loja precisa mostrar trabalho. Às vezes a gente percebe de alguns profissionais, especificadores, que ele pediu orçamento aí em 2, 3 lojas compatíveis, e a gente espera que seja assim, precisam ser compatíveis para fazer sentido para o cliente. E enquanto a gente, né, já está entregando o orçamento, a gente se esforça para fazer isso de uma maneira no tempo hábil, se nem o orçamento consegue sair, se nem o atendimento inicial consegue fluir, isso é realmente uma chancela para algumas outras questões. É claro que o dia a dia, a rotina, a vida de uma loja não tem muitas facilidades, a gente está aqui com portas abertas para atender o consumidor, para dedicar tempo a ele, ao atendimento, né? Mas essas características que você falou, volto a dizer, são pré-requisitos. Uma coisa também que é importante é o entendimento do projetista. A leitura? A leitura, até mesmo do que entrego e do que é montado. Então isso, às vezes, existe um refino e um entendimento que às vezes demora um pouquinho para surgir, e eu explico como é possível. Então isso é bem importante, tá? Porque até mesmo no nosso Instagram a gente disponibiliza uma série de dicas importantes, como por exemplo, vamos colocar uma dica que é mais recente, sistema flush de fornos. É algo que toda vez que eu coloco, monto, tem a peça no Promob para ser substituída, é feito de forma... errática. Nem errática, de forma tradicional, que é aquela chapa de madeira, uma lateral do lado, uma lateral do outro, um módulo até o fundo em cima, um módulo até o fundo embaixo, e não é feito dessa forma. E às vezes demora um pouquinho e fala, olha, vamos fazer dessa forma, é só uma lateral, agora a gente vai lançar um que é até 2.0, nem tem a lateral de tamponamento, a gente vai fazer um outro sistema que vai funcionar muito bem, e eu disponibilizo isso para educar um pouco o mercado.
uma pergunta que eu vou fazer perdão, para você aqui. Espero que esse ano de 2026 eu veja. Me fala uma casa-cor que tem sistema flush em forno. Você já viu alguma? E olha que são grandes marcas expondo seus produtos ali, não né? Não tem nenhuma, pode procurar. Não tem marcas. Nenhuma. Todas têm a máscara de forma, todas as vezes. A que mais passou perto, que eu não me lembro agora, mas vai ter uma borda em cima, uma borda embaixo. Mas você não citou a Domani, porque a Domani já trabalha com esse sistema via exatamente. Via todos os nossos, né, colaboradores aí, projetistas. Essa é uma característica, inclusive, do nosso trabalho, que a gente sempre mostra para o cliente. Essa alta costura, porque o que você está falando é isso, é um corte. Você está falando de um acabamento impecável. Porque é muito fácil para determinado profissional, montador, o que seja, ele fazer um nicho de uma torre quente numa medida aleatória. O forno vem ali e você vem recobrindo aquilo com a máscara, né, com essa peça de madeira, fazendo com que o acabamento se adeque e não você ter tido o trabalho de pensar e de projetar de uma maneira slim, de uma maneira bastante delicada é mais barato. E elegante. O mercado hoje não aceita isso. Então, não seria nem justo com qualquer um que o cliente ele busca o comparativo. Que compare. Quem não seguir o projeto já vai estar em desvantagem, que você vai ter uma lateral a mais, com uma chapa a mais, com um módulo mais profundo. É mais material, é mais difícil montar. E você vai estar mais caro, naturalmente. Você está abordando um assunto que é bastante interessante, Diniz, porque isso reforça o que a gente está dizendo com relação à qualidade do trabalho. É muito comum você ver um cliente ser atendido em alguma loja, né, que tem essa característica aí, de franquia ou não, em que é um atendimento rápido em cima do render ou em cima da geometria do programa, e aquilo passa tudo ali muito despercebido, passa muito de uma maneira muito rasa, e o cliente não tem a percepção e a leitura do que aquilo traz por trás em grau de dificuldade, em capacidade de montagem. Então, quando você traz um exemplo aí, né, baseado numa peça de um projeto, e nós estamos falando de projetos cada dia mais personalizados, que é uma dificuldade do nosso segmento e que é uma dificuldade de vocês também profissionais. Porque se de um lado vocês devem ter uma dificuldade, porque a gente tem alguns projetos autorais aqui, a loja vive também essa realidade de criação em alguns casos, em que a sua criatividade ela precisa ser personalizada para o cliente. É muito, assim, questionável você ver, às vezes, 3 projetos com características similares para clientes distintos. Não é justo isso, né? Você precisa personalizar, pessoalizar aquele atendimento. Então, às vezes, a gente pode ter aquela dificuldade ou um desgaste maior para pensar um projeto diferente. Isso pode ser uma característica de profissionais especificadores. Estou fazendo aqui uma analogia. A nossa dor, a nossa maior dificuldade, e isso é uma coisa que o tempo traz valor agregado, é que nenhum projeto que a gente monta é igual ao outro. Às vezes, nem num prédio que a gente monta 80 unidades, como já aconteceu várias vezes, as 80 unidades não são idênticas, porque a bancada ela vai ter um desalinhamento ali, porque o banheiro tem uma medida de pedra um pouquinho menor, porque apareceu um shaft na construção e você teve que adaptar. Então, não executar 100% padronizado, no nosso caso é 0%, porque todos os projetos são muito individualizados, faz com que a nossa mão de obra, você imagina que uma cozinheira, né, que trabalha ali, uma chefe de cozinha, uma profissional da gastronomia, ela não faz nenhum prato igual nunca na vida dela. É muito difícil, desafiador, né? O nosso montador, ele tem essa dificuldade. Ele entra a cada início de montagem, lhe é apresentado Mas é mais pelas circunstâncias ou é pelos projetos que chegam? É pelos projetos que chegam e pelas circunstâncias, a soma dos dois, porque ninguém é igual a ninguém, nenhuma casa é igual a nenhuma. Os investimentos são diferentes, as peculiaridades das famílias são diferentes, né? Recentemente a gente projetou um quarto em que existia uma cama do casal elevada num estilo tatame, mas ao contrário, ela tinha uma elevação porque eles queriam atingir quase a altura da janela. Foi um quarto muito interessante. Então era uma cama que tinha um acesso para ela, porque eles queriam da cama ver a vista. Assim, tem, depois eu te mando essas imagens. E ao pé da cama existia a cama pet.
Então, existia um prolongamento dessa cama, porque os pets dormem ali aos pés, né, daquela cama naquele quarto. Então, essas particularidades, você imagina um montador, uma equipe de montagem, né, ao ser apresentado o projeto, porque essa é uma característica do nosso trabalho, todos os profissionais vão para a casa dos clientes com um briefing, com um detalhamento e com as especificidades. Olha, essa lateral não vai entrar no elevador, vamos fazer isso pela escada, vamos ter que ter um outro acesso. Não dá para descobrir isso na casa do cliente. Certo. Não é que não aconteça, a gente pode ser traído aí por algum detalhe, mas no nosso checklist, no nosso processo de trabalho, a gente tenta prever tudo porque, né? Imagina uma entrega sendo feita de 1.500 itens, porque todas as peças vêm em itens, um planejado ele chega ali todo muito desmontado e preparado para aquela montagem em loco, no meio da Rio Branco, onde você não pode estacionar um caminhão, no 30º andar de um prédio. Juiz de Fora já tem prédios com esse nível de altura e nós já estamos montando, né, em alturas nesse padrão. E esse grau de dificuldade da logística e tudo que faz parte dessa cadeia que a gente falou precisa ser entendido pelo cliente como uma situação que não vai envolvê-lo. Isso não é da alçada dele, isso é da minha alçada. Aí você volta lá para esse montador que está chegando no 30º andar para uma montagem, se ele não sabe das particularidades daquele projeto, se não foi apresentado esse briefing para ele, somado a um detalhamento, ele vai chegar lá completamente vendido. Porque a cada projeto um novo layout, a cada projeto um novo desafio. Os projetos que chegam, eles já estão mais maduros no sentido de ter essa noção de o que é uma loja de execução, por exemplo, eu quero meu, já peguei casos assim, quero meu closet todo em lacre, não abro mão. Você tá brincando, vamos entender, né, do investimento, tá bom. Né? Vamos entender desse investimento. Diniz, eu acho que a gente não pode cravar, a gente não pode cravar. A maturidade ela vai ficando individualizada, né? De escritório para escritório, de profissional para profissional, mas existe aí um mercado muito abrangente. Juiz de Fora forma profissionais com muita potência, né? Então, existem arquitetos que estão saindo da faculdade agora e que vêm para o mercado e vão notoriamente me entregar um projeto que precisa de muita lapidação, e nós temos profissionais muito experientes que graças a Deus estão aí no mercado e que nos trazem projetos muito facilitadores e com um grau de maturidade maior. Mas também é muito importante, até porque o seu espaço aqui que você abre, eu acho que você tem uma política muito de levar informação, não é só de gerar o conteúdo no sentido do conteúdo por si só, e sim uma informação mais esclarecedora, né, e sim a gente colocar coisas que são factíveis para o nosso segmento. É muito importante que também um profissional experiente, mais experiente, ele também busque as informações antes de projetar, porque como a indústria que vai executar, ela muda com muita rapidez, as tecnologias se sobrepõem, as soluções precisam ser feitas, porque você vai de um desafio básico que acontece de um arquiteto, né, um profissional aí, em linhas gerais, ele desejar muito um estofado mais longo, os móveis estão maiores, mais robustos, mais orgânicos e mais inteiros até. Não existe mais a realidade do conjunto de 3 e 2 lugares. Entendi. Né? Nós vendíamos isso por uma longa data. E as peças de estofado hoje, elas são verdadeiras esculturas, elas são assinadas, elas têm referência de inspiração, elas têm uma ergonomia muito estudada. O móvel tem que contar uma história hoje, né? Mas ele também traz uma robustez e uma dificuldade de tamanho. E aí o que acontece? Quando você avalia aquele projeto, aqui, fique à vontade, quando você avalia aquele projeto, aquele estofado sugerido ou aquela peça desejada e desenhada, ela não entra. O acesso àquele apartamento via elevador, via escada e modelos normais de acesso não se é permitido. E aí você acaba criando uma situação posterior. Então, a gente destaca aqui para todos os profissionais e, né, todos muito bem-vindos e com uma parceria muito legítima para a loja, é pensar nisso ao projetar de uma maneira
factível. Ou eu vou estudar, porque o próprio módulo estofado, que a gente está citando aqui como um exemplo básico, ele tem várias configurações. Então, você pode já projetar para o seu cliente e vender para ele uma ideia de layout dentro daquilo que é factível. Mas, felizmente, Diniz, a gente percebe com o avanço das informações, e mais até do que o avanço das informações, o mercado está muito concorrente, também para os especificadores. Então, Sim. quem entrega melhor se coloca no mercado de uma forma mais valorizada. E quem, às vezes, vai ser reincidente em algum tipo de vamos dizer assim, de incompatibilidade, vai trazer aquilo para a sua responsabilidade. Então, essa concorrência clara, via imagem, via uma assinatura, via uma informação que você hoje dá a todo momento no Instagram, numa rede social, né, num portfólio digital que está sempre exposto, há uma preocupação maior e é importante que ela exista, de você já entregar um trabalho mais completo. E nós, por exemplo, uma característica do nosso trabalho também, a gente é uma empresa que valoriza muito os profissionais, via eventos, via mostras assinadas, via as parcerias de longa data. A gente também traz isso de uma maneira muito enfática para os profissionais. A loja é o lugar, é a casa dos profissionais, mas é importante que os profissionais também busquem esse conhecimento para além daquilo que a criação deles traz, né, de todos vocês, porque precisa se trabalhar a 4 mãos. Sai melhor para todo mundo, fica melhor para todos. E é muito mais inspirador, assim, olha como você tem trânsito livre na loja, como você entra na loja sabendo que, para além de ter sido uma casa sua por longos anos e de tantos outros que já passaram aqui, mas é papel da loja receber vocês profissionais de uma maneira quase que didática mesmo. E no sentido, não do ensinar, porque não é essa a proposta, no sentido de dividir esse espaço para melhor atender o mercado. Porque você tem dúvida que a cada dia que passa, os clientes vão buscar mais e mais a consultoria dos profissionais? Sim. As pessoas não querem comprar por si só porque elas têm pouco tempo, porque elas são de outro segmento, porque elas querem um projeto completo, e mais do que isso, em muitos dos casos, elas não sabem traduzir o que elas querem. Era buscado mais em loja, hoje é bem mais segmentado ao profissional digitar isso, né? Sim, ou conduzir. Transcrever, traduzir a vontade do cliente e aí trazer para a loja. Tem uma informação que a gente dá, sempre chancelando a importância dos profissionais, né? Dos arquitetos, especificadores, é que a gente entende, é um pensamento nosso, que o especificador, ele tem sim a função de tirar do cliente, de traduzir para o cliente aquilo que ele quer, aquilo que ele busca, mas da maneira que ele não imaginava. Existe aí o pulo do gato. Porque se o cliente fizer um briefing com um determinado profissional ou escritório, eu falo isso muito aqui com a nossa equipe, né, de criação, os profissionais do setor de projeto. O cliente vem e dá o briefing dele. Se você for muito literal ao briefing dele, e se você não der ali o seu pozinho de pirlim-pim-pim, né, o seu toque criativo, você vai tirar dele uma emoção muito pequena, porque ele já imaginava que ele precisava de um armário, de uma cama, de um criado, de uma bancada de trabalho, mas não é aquilo. Ele busca aquilo, mas traduzido para ele de uma maneira de tirar o fôlego. E aí eu vou contar uma particularidade sua, do seu primeiro projeto apresentado. Você sempre, né, teve muito carisma e sempre buscou muito, e sempre muito assertivo lá atrás, quando você fazia projeto, porque você queria vender aquele projeto, né? Era aquilo que nos sustenta mesmo, naquele momento, era aquele o seu papel profissional. Você fez um quarto de criança e você colocou no quarto daquele menino. Nós estamos falando disso de muitos anos, né, Diniz? Eu vou colocar as imagens de um render assim, super tecnológico, realista. Que você quase que não vê linhas, né, de geometria, que é um render completamente 3D, praticamente uma imagem futurista para o tempo em que você,
na sua expertise, você colocou a roupa de cama e alguns elementos naquele quarto do time de futebol. Era Botafogo. Era do exatamente. Botafogo. E aí todos se derreteram porque você conseguiu traduzir que o menino ficou apaixonado e que o quarto saiu vendido, o que hoje parece quase pueril, assim, uma coisa bem básica. Nós estamos falando de um iniciante, né? Um garoto vou te confessar aqui, foi um sabor venda. O que aconteceu na época? A Juscelia, vendedora da vez, trouxe um cliente Matias. Merece um podcast com a Juscelia, porque sabe mais. Eu já chamei ela, Juscelia, quero você aqui. Sabe tudo. Juscelia, o nosso tesouro, cabelos de ouro. Então chame a Juscelia, peçam a Juscelia no podcast do Diniz, porque sabe muito, tem muita história para contar. É verdade. Mas aí foi sabor venda isso aí. O que aconteceu? Foi um cliente Matias, que eu me lembro, e aí a venda aconteceu. E eu fui inserindo, era difícil na época aí você inserir item personalizado. A biblioteca era muito curta, era uma biblioteca pequena. no Promob 4i. Você tinha que pegar uma imagem e colocar dentro da pasta do Promob, reiniciar ele. Tinha todo um modo de aplicar, não era diferente de hoje que você pega uma imagem, arrasta e vai. Ponto. E a gente fez isso na hora com o cliente, montamos bem rápido. Essa foi uma escola muito boa para vocês. Quem vai fazer o projeto na hora, e a Juscelia sempre foi a profissional que vinha com esse cliente pelo braço, né? Ele quer agora. Olha, era natural a gente fazer ambiente do zero na frente do cliente. Que loucura isso, né, Diniz? E tem que sair vendido. Aí... Não, tá fechado, adorei, não sei o que, tal. Ele ficou encantado que ele era botafoguense doente. E aí foi sabor venda, porque a venda foi, o pedido foi preenchido, e aí no dia seguinte deu uma chuva, um vendaval, arrancou o telhado da casa. Meu Deus, não me lembrava dessa. Aí ele falou assim, ele ligou todo dia, vou ter que cancelar o pedido, porque a minha casa foi, assim, arrancou. Aposto que a gente deu um jeito. Não foi, e aí não foi aquela coisa, aquela desculpa. Realmente Matias foi devastada. Arrasada. Aí eu falei, nossa, eu falei, tudo bem. Mas a gente deve ter pensado numa solução. Mas então, dali foi conquistada tem um caso muito engraçado, também sei que queria particularidades. Não sei se você se lembra, a gente estava terminando uma promoção e era um momento de demanda e, de fato, a gente, né, sempre teve a resposta do mercado de uma maneira muito positiva e vocês ali lutando para fazer todos os projetos e para trabalhar promoções e tudo mais. Gente, feirão, numa época, era literalmente... filas de clientes esperando para ser atendida. Tempo bom, né? Aí passava, vai para outro, pedidinho manual, não pode errar, fitinha. Aí atendeu, vendeu o projeto, próximo da fila. Detalhe, você vendia, você detalhava, você media, e aí se você não acompanhasse, se errasse alguma coisa... Aí tinha alguém atrás de você cobrando isso, né? E não podia ficar com o pedido na gaveta. Porque exatamente. Tinha o tempo também, então tinha que ser rápido. Nossa, era sempre o que hoje é dividido em 3, 4, 5 às pessoas, vezes, sei lá. 5 pessoas. Era centralizado em uma persona só. Eu falo isso muito com a equipe. E aí tem um caso engraçado, que vocês aqui... finalizando aqueles processos e dentro da loja. 3 da manhã. Umas loucuras assim. E aí alguém deitou numa mesa e tirou uma foto, olha, morto de tanto trabalhar, porque estava ali trabalhando. Tem a foto aí, a gente coloca aí. Eu não sei se as pessoas vão... Mas eram todos muito jovens, E aí era uma dedicação, e sempre foi, sabe, Diniz? A gente também tem essa alegria e essa felicidade de falar que o prazer, o bem cuidar, e a gente se dedicar, todo mundo, né, trabalhando de uma maneira muito motivada e queria o resultado, e quem trabalha com uma renda, vamos dizer assim, a partir de resultados, a partir de vendas, é variável isso, precisa buscar, e a loja sempre tentou dar o melhor estofo possível para isso, mas é inegável que sempre se fez com um frescor, com uma energia, com uma vontade, com sabor venda. Era natural do tio. Eu tô lembrando aqui, isso aí tá na minha imaginação, não vivi isso, só veio
Ouvi Na falar? época eu ouvi falar, falei assim, aqui, deita de sofá não, que o Léo dormiu aí. Ele falei, como assim ele dormiu? Não, ele dormiu na loja. Literalmente. Ele acabou de sair. E ele ainda faz isso, sabia? Outro dia ele falou comigo assim, há não muito tempo, ele falou comigo assim, para eu colocar todos os pedidos, agora, tem 2 semanas isso, ele falou comigo, estou dormindo na loja. Entendi. Então, este é o profissional, né? Algumas coisas não mudam. É o querido Léo, algumas coisas não mudam. E, sobretudo, quando a gente faz com prazer, quando a gente faz com gosto, que é também um pouco daquilo que você estava falando, como é o pré-requisito para uma loja dar certo. Ó, vou contar um caso pré-requisito? aqui que você brigou comigo, eu sempre, a Adriana, minha filha, Adriana. Eu precisei ser brava com esse você. roxinho. Eu precisei ser brava com ele várias vezes. Mas uma injustiça, foi uma injustiça. Não acredito. Vou contar uma sido. fofoca, foi uma injustiça. Não acredito. Você lembra? Você lembra? Pensa bem, tem Diniz. imagens. Pensa bem, Diniz. O Independência Shopping não existia. Entendi. Era a curva do lacê. Era a curva do lacê. Na época tinha o João Paulo, tinha o Marcos que fazia geometrias. E aí eu era o novato, eu falei assim, não, vou fazer e tal. Aí eu comecei a treinar, eu falei assim, eu vou tirar uma onda. Me lembro disso. Não vou acreditar, aí, vocês não vão acreditar do que esse nós menino fizemos? foi capaz. Temos imagens altamente tecnológicas, vocês não fazem o quanto que isso aí é trabalhoso e complexo. É quase eu criei a fachada do Independência Shopping. Em horário do trabalho, em horário de trabalho. Era pra treinar, eu tava treinando, não isso tava. Isso foi polêmico, eu fiquei muito Aí a brava. Michele, Diniz tá fazendo o Independência Shopping. Eu achei que a Adriana falou assim, nossa, a Adriana vai ficar super orgulhosa. Eu levei um pau. Com certeza. Levei um pau. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? A gente precisando vender projeto, colocar móvel na casa do cliente. E o Diniz brincando de Independência Shopping, que ficou, inclusive, muito bem feito, porque talentoso você sempre foi. Mas que, na verdade, causou, e a Michele ainda hoje no grupo, né, uma força de trabalho muito importante, ainda hoje puxa a orelha das meninas quando elas não estão fazendo o que precisa ser feito. Então você vê que a prata da casa, Diniz, estando ou não, né, como você não está mais aqui conosco, mas as que estão aqui ainda e nos ajudam a nos levar nos nossos objetivos, esses princípios são sempre, vamos dizer assim, o DNA da empresa, mas vivemos bons momentos juntos. Sim, e vamos viver muitos ainda pela frente. Sim. Porque que vem os próximos 30, né? É isso aí. Que vem os próximos 30. É isso aí. De um mercado diferente, de um móvel. Eu estava observando, eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar a Casa Cor São Paulo, a de 2026, e uma característica que me chamou a atenção em alguns ambientes que eu tive a oportunidade de observar e pretendo me debruçar mais sobre isso, é que já em 2026, na proposta de tema que vem mente e coração, que vem uma coisa trazendo um pouco mais para essa questão humanizada, certo. O que é que deve ter sido, imagino eu, o briefing ou o que isso está significando para os profissionais que assinaram os ambientes. Casa Cor, para nós, é uma referência muito importante, talvez um dos maiores eventos da América Latina, se não o maior na América Latina. Parece que esse ano é grande, estaremos lá, inclusive. Ela sempre, São Paulo sempre teve esse volume, sempre teve essa proporção, mas o que ficou para mim de recadinho ali, para as próximas edições, mas a partir dessa, está havendo uma valorização de um móvel vintage, de uma cadeirinha que era Geraldo de Barros, um móvel Joaquim Terreiro, Salzupin, ou seja, as pessoas elas tiveram um cuidado de trazer uma memória afetiva, um móvel que tem valor de madeira. Jonas Lourenço tem falado muito sobre disso. Isso? É o tema é o tema e a tese dele de arquitetura, o pilar central é a casa afetiva. Sim, então, eu vivi essa revolta, tá, pessoal? Isso eu não escondo, tem vídeo nosso no YouTube falando sobre isso, que eu até me perguntei se eu estava certo ou estava errado, das casas clínicas, porque existem... Assépticas, né? Porque assim, eu me questionei, me perguntei se eu estava no caminho certo, porque o absurdo ficou normal, se tornou normal em uma determinada época, há alguns anos atrás. Mas o absurdo para você nesse momento... Não, o absurdo que eu falo do seguinte, de forma simples mesmo, eu observar, eu recém no mercado, querendo
escalar sua carreira, sua assinatura, trabalhar, né? e eu vendo um monte de casa parecendo clínicas, mas assim, em grande escala. Sim. E elas sendo vendidas, sendo comercializadas, valorizadas pelo mercado, né? Exatamente, porque o mercado, se ele compra, ele vale, ele vende, ele existe. Sim. Tem liquidez, né? Se tem a liquidez. E aí, assim, eu me perguntei sobre isso. E agora está existindo um movimento, e essas casas que até então foram compradas estão hoje micando, porque não estão vendendo, e aí está tendo todo esse discurso, vamos dizer assim, da casa afetiva, mente e coração, que eu estou sabendo agora, nem sabia o tema da feira, e eu sempre levei isso comigo, do design muito moderno, e a casa ter cara de clínica, isso aí ser uma distorção, uma leitura errada de um profissional que não está entendendo bem o contexto, mas ele está surfando a onda, de vou comprar, vou construir do meu jeito, é isso que eu acredito, sem tanto entendimento, sem ter até uma trajetória, e acaba criando uma identidade muito fria. Tanto é que o Jonas Lourenço, que hoje mora em Portugal, veio em Juiz de Fora para dar uma palestra. Ele falou na palestra: eu fiquei horrorizado com as casas que eu vi na BR, ali nos condomínios. O que está acontecendo com a arquitetura brasileira? Então, assim, ele é até mais saudosista, porque o estilo dele é bem da casinha de telhado e tudo mais, e tudo bem. Um colonial brasileiro ali, né? Quase, um colonial. E assim, eu tenho uma casa moderna, sou do design moderno, mas uma coisa você vê uma casa, vamos falar nomes, uma casa moderna que tá o novo normal, e uma casa do Márcio Kogan. É a mesma coisa do Lata Velha do Luciano Huck. Eu sou um pedreiro, não fale nada, eu vou fazer o carro que é ideal para você, e coloca um carro com pastilha nossa, vamos colocar aí umas imagens, já viu que absurdo que é isso aí? Não fale mais nada, eu vou fazer vou realizar o seu sonho, qual ele é. Aí põe uma maçaneta em formato de colher de pedreiro, né? Uma forma mais caricata de falar sobre isso, mas é o que aconteceu em uma escala grande, né? Num período. Ô, Diniz, mas assim, eu acho também que ficou datado, não fazendo Adriana, uma defesa, mas a gente tem uma tendência a contemporizar e colocar tudo numa questão mais democrática. Talvez o que você esteja falando, para mim, tenha a seguinte configuração mental, assim, que vem para mim. O título de arquitetura contemporânea, ela abraçou ou ela encampou para o cliente essa tendência. O arquiteto, né? E tem casas contemporâneas lindas, e tem casas contemporâneas que você vai gostar, eu vou, não, o outro não vai, coisas nesse sentido. É o greco-goiano, conhece o greco-goiano? Vou colocar uma imagem, já viu? Mas aí você tá indo... casa van. Mas aí você tá indo num extremo. Mas isso não é um caso isolado, mas por exemplo. Mas você tá indo num extremo. Não tô indo no extremo. Vou colocar... Ainda tá se buscando esse resgate de uma arquitetura afetiva. Tanto é que a Casa Cor tá nisso. Eu não acompanho esse tipo de conteúdo porque eu imagino, eu posso estar falando besteira, mas aquilo ali para mim não é real, é um espetáculo, né? A obra da Mayra Card, eu nem sei o nome dela, não acompanho, nem sei o que ela faz. Aquilo ali, eu lembro de ter visto um corte, porque os problemas de obra dela se tornou um espetáculo, porque eram muito absurdos e eram valores grandes, eu nem sei bem. Virou um case ao contrário. Virou um case assim, é porque a moeda hoje vamos dizer assim, de dinheiro, de movimentação é a atenção e o espetáculo. Então ela transformou isso, né? Ela capitalizou o problema. Exatamente. Só que assim, são valores altos. O pouco que eu vi que acaba aparecendo para mim, o projeto dela, o orçamento é infinito, né, o que eu vou entender. Mas o que ela está fazendo, o que ela está edificando, é uma baita de uma distorção. É tudo menos casa. É perfil de LED cruzando, cortando. São pés direitos absurdamente altos. E aí, assim, eles estão explorando os problemas técnicos, né? Dificuldade de manutenção. Uma manutenção, né? uma esquadria que não entra, essas coisas que podem acontecer, mas lá é de uma escala ainda mais bizarra. Mas vamos esquecer os problemas. O que ela está tentando fazer ali, e ela é uma prova social. Ela é uma influenciadora com pública, muito poder de
de audiência e financeiro, ela tá colocando aquela, desculpa falar assim, mas não tem outro nome, aquela bizarrice, que não é tudo menos uma casa, como, olha, isso aqui é o que você deve seguir. Pensa no quanto de pessoas que seguem e entendem que aquilo ali é o desejável, sabe? É um pé direito de 8 metros, você é pequeno, você não se sente em casa, as pedras, o porcelanato brilhante para tudo que é lado, é o perfilzinho de LED que é usado de maneira muito indiscriminada, inadequada. Momentos, né? Então você acaba perdendo as características de casa e esse movimento vai seguindo. Sim. E é o que, vamos dizer assim, é o que movimenta uma economia maior, porque é tudo uma escala maior. E acho que assim, estou desabafando aqui, mas eu acho que quem está assistindo aquilo está consumindo e falando, não, exatamente isso aí. Então a Casa Cora desse ano pode estar fazendo um resgate diferente e até uma luta, uma reeducação de levantar outros olhares, sentido, né? Mas eu acho assim, de fato você está trazendo um olhar como um especificador e um profissional, alguém que projeta, né? Um design de interior que trabalha 100% isso, e você de fato é muito estudioso e vai para além dessas atividades, e é legítimo. Eu acho que o que você está colocando tem voz em muitos casos e não quero falar diferente. Mas o que eu queria dizer é que para essas casas contemporâneas, que as pessoas às vezes podem ver nos condomínios e achar que são todas iguais, e de fato há uma identidade ali similar de acabamento, de uso de vidro, de empenas mais retas, platibandas e tudo mais, é isso mesmo. Foi uma fase da arquitetura, foi uma fase, né? Foi uma demanda que o mercado consumiu, que o cliente desejou, que o profissional arquiteto, especificador, viu ali ou uma identificação de traço, de desenho, ou um aproveitamento de mercado porque estava vendendo. Então, são várias facetas para serem analisadas. Foi um aproveitamento de mercado, isso aí é um dos fatores, é um ponto. Mas tem mais coisas além, Sim. Isso educou o mercado de quem estava projetando no momento, Diniz, entendendo o cenário, de quem estava saindo da faculdade, falando, não, é isso aí mesmo que eu tenho que fazer. E tem uma outra coisa que eu acho que agrega também aí, engrossa um pouco esse cordão de informação, é que a economia circular como um todo, aquela que vai fazendo movimentos para alimentar aqui né, uma região como a nossa, ela vai fazendo também um movimento de comunicação de massa. Porque quem trabalha com vidro se identifica com projetos de pé direito, duplo de vidro ou triplo, e vai investindo nesse profissional, e é uma cadeia que vai tendo outras, é uma capilaridade, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar. Mas acho também que se essa cena de uma arquitetura mais asséptica, mais reta, mais dentro desse rótulo de contemporânea, mas é um contemporâneo meio que você pode achar sem alma, sem a identidade do morador, ou às vezes com algumas dificuldades de manutenção, ou às vezes criando quase que uma identidade comum. É um condomínio de pessoas que pensam igual, que tem o mesmo gosto, porque todas as casas são assim. De fato, eu acho que é um questionamento e uma discussão muito saudável para a gente fazer com os que estão entrando, com os que estão, com quem vai contratar. Eu acho que levantar isso é bastante interessante. Se essa fase vai ser saturada, e se nós vamos encontrar no mercado uma outra demanda de casas, se esse cíclico que a gente falou vai se regular, vai se sobrepor... Já está se regulando, pois porque já não está vendendo com facilidade essas casas que eram feitas em escalas, todas muito parecidas. E até mesmo o modernismo, ele, para nós aqui no Brasil, ele não oferece tantas vantagens. Novamente, eu sou adepto à casa moderna, eu tenho uma casa moderna, mas a gente mora num país tropical. Aquilo ali vem num clima europeu, pensado de uma forma clima mais frio, humanizada, né, entendeu? Diniz? Então, aí
cabe a gente adaptar isso na circulação de vento. Ajustar essa régua, né? Exatamente. Mas falando de volta nessa questão de um decor mais vintage, porque quando você vem em grandes mostras, como é o caso da Casa Cor, que é uma grife, né, e é uma chancela que nos alimenta a todos, o mercado, profissionais e os próprios clientes, como fonte de referência e de inspiração, mas me surpreendeu um pouco essa camada de uma decoração afetiva, e aí eu estou falando mais do interior e de algumas soluções arquitetônicas, porque a Casa Cor não trata a arquitetura como uma caixa, né, na maioria dos casos. Ela está no espaço vintage, ela teve anexos que foram criados, mas ela está dentro de um espaço que existe, falando de São Paulo 2026. Mas o que me chamou a atenção é que de uma forma muito linear, os ambientes todos, eles estão, né, porque está no ar ainda a edição 2026, eles estão muito menos comprometidos em fazer ambientes que vendam, e aí vale para marcenaria, vale para o layout, ou vale, porque a gente viu vários anos, mostras muito repetidas, assim, sim, nas suas propostas. O novo cinza, que na história, né, são 50 tons. O nude, que é nude em várias nuances de cor e de luz, mas é tudo nude. Isso esse ano, de uma forma surpreendente para mim, e talvez linkado com o mote que eles escolheram, resgatou um mobiliário afetivo que está se permitindo ousar em cores assim, ousadas e surpreendentes, para mostrar para o cliente ali, consumidor, ou para o design de interior, que aquela poltrona que tem um tecido adamascado ali, que é aquela falsa estampa, que é vintage na sua realidade, ela está voltando com uma proposta de dar um recado. Então, acho que a gente, de fato, e novamente, entende e conclui que tudo é muito cíclico, que tudo faz movimentos, então tudo tem valor no seu momento, né? Falando de tendências, falando de uma escola de decoração, uma escola de arquitetura, e o que escolher para colocar dentro da sua casa, mas é incrível como a criatividade, é essa a homenagem que eu quero fazer aqui aos profissionais, é incrível como a criatividade, ela se supera e ela te pega de jeito. Eu não esperava de ver aqueles ambientes, que inclusive precisam ser visitados 1, 2 vezes para você entender. Que numa primeira leitura ali rápida, você nem entende muito bem. Você olha aquilo e não está fazendo sentido para mim. Aí você volta, né, e numa segunda avaliação você vai entendendo que tem uma história contada ali, que tem um recado dado aqui, e eu acho isso muito interessante, assim. Todos nós precisamos de vocês, profissionais, para girar essa roda dessa economia, desse segmento, para que os profissionais mais criativos tenham esse destaque e sejam, inclusive, referência para os novos né, talentos que estão entrando, porque é um assunto sem fim. Eu tenho orgulho de falar e prazer de contar histórias, como a gente falou aqui, né, de 1997 para cá, e ao mesmo tempo não perco a energia em falar de uma amostra que está no ar agora, com uma proposta que volta talvez um pouco, depois de quase 30 anos, para aquele móvel que a gente falou no começo, que não era feito por uma pessoa em si, que era um móvel feito numa escala muito igual para todos os consumidores. Olha ele aparecendo de novo, mas com uma roupagem, com uma certa poesia individual. Não, adaptação. Tem licença poética para fazer o que o cliente queira na casa dele, no espaço dele. Tá havendo um resgate no meio de consumo, saindo um pouco dessa parte do mobiliário, da mídia física. Então, por exemplo, a gente... contato? Do modo simples mesmo, de você consumir uma música pelo CD. Não mais pelo streaming, pela internet, aí o pessoal tá buscando vinil. Colecionadores de CD, aí tá indo, exatamente, tem gente, olha que absurdo, mas assim, eu acho que isso é um saudosismo, mas
a tecnologia ela é muito melhor. Tem gente fazendo vídeo em câmera, sabe aquelas câmeras sem ser celular? A Polaroid voltou. Polaroid também. Voltou. Então, o filtro, hoje tem um celular com uma baita tecnologia e tem um filtro para deixar a imagem parecida com os anos 90, já viu? Que tem até a datazinha. Sim. Aquela fotografia que tem o registro, né? Exatamente. Eu vou fazer aqui uma homenagem estamos atendendo um casal muito simpático, o seu Jaques e a dona Heloísa, e pegando o briefing de atendimento deles, espero depois que eles possam assistir esse podcast. Foi muito interessante, porque eles estão vindo de um empreendimento que nós entregamos aí, grandes unidades com muito sucesso, e eles escolheram esse apartamento para mobiliar, e ele falou comigo, olha, eu vou te passar as minhas particularidades, e as particularidades deles são deliciosas. Embora não haja mais DVDs, eu tenho 1000 DVDs que eu quero colocar nesse apartamento. Sim. Embora eu tenha uma televisão muito, muito nova e moderna, eu ainda vou ver e ouvir os meus CDs também, e na minha sala não vai ter sofá. Eu quero 2 poltronas muito confortáveis e quero uma porta acústica, que eu não quero que o meu barulho, o barulho das músicas que eu gosto, atrapalhem aí a minha família. Então, assim, é tão bacana você atender um cliente que, de uma maneira muito particular, tem orgulho de falar que o hábito dele não é um streaming, que é o que todos nós hoje consumimos, né? Sim. De uma maneira muito escalada. Eu tô indo naturalmente para esse lado, porque certos títulos não estão mais disponíveis. Sim. E aí você tem que ficar procurando. Sim. E aí quando a gente conversa, até mesmo da minha faixa etária, quando a gente faz minha piadinha interna, alguma coisa, é porque assim, é um filme que pra gente é recente, mas já tem mais de 20 anos. Fez parte da sua história, mas ele já desapareceu de uma maneira, né? E você ainda guarda isso. E eu acho que isso é muito bacana. Pode ser que caiba. Tá aí, ó. A estante agora vai ser DVDs. Livros. Para CDs. Livros. Seu Jacques, desculpa, não falei dos seus livros. A gente está trabalhando no seu projeto para muitos livros e a alma de vocês vai estar no apartamento, como a gente espera fazer para todos os clientes, né? Tanto da Domani quanto da Conceito-Si. Adriana, obrigado. Olha, foi um tempinho aí. Adriana fala pouco. Vocês nos perdoem aí a intimidade e o estar muito à vontade, mas a vontade de deixar um pouquinho aqui da nossa história, do estímulo, né, para esse tema tão interessante que é a arquitetura, o design de interior, o mobiliário, mas o mais importante, a casa como a segunda pele, a casa como seu lugar no mundo. Era isso que a gente queria ressaltar. Nossa, que encerramento aí, Que é isso. Muitíssimo obrigado, Eu um prazer. Que agradeço. A gente já estava para se encontrar um tempo e espero que a gente tenha mais encontros e a gente agradece demais. Eu queria extrair um pouco dessa faculdade que existe dentro de você. Meu Deus, mas obrigada. É sempre muito polido, pessoal. Então, assim, pesquem aí da melhor maneira possível, mas e para quem quiser demais. Vir à loja, venha com o Diniz, venha sem o Diniz. A loja está aqui sempre à disposição para esclarecer alguma coisa que a gente puder, mas mais do que tudo para aprender com todos que entram pelas nossas portas, são muito bem-vindos, e você sempre ensinou bastante, e a gente sempre foi também muito atento a ouvir o que você tem para nos ajudar aí a evoluir, e eu que agradeço a oportunidade. Não sei se eles vão gostar de um podcast tão longo, não sei se eles vão te dar a audiência que você imagina, mas a casa é sua e você é sempre muito bem-vindo, viu? Pessoal, obrigado, e eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Seu pai dando entrevista com 103 anos. Uma vida super saudável, dirigiu até outro dia. Aí o cara falou com ele assim, seu Zico, mas a entrevista ficou muito boa, eu vou mandar pro YouTube. Aí ele falou assim, manda um abraço pra ele. Ô seu YouTube. Vou mandar pro YouTube nossa entrevista, foi muito obrigada. Manda um abraço pro YouTube. Fala que eu mandei. Então, assim, um abraço pro YouTube. Um abraço pro seu Jaques. Lana tá me ouvindo? Aqui não. Não, é a Lana que tá projetando seu Jaques.